Usada a pedidos a análise do trapézio, tá? Principalmente a porção inferior. O pessoal me pediu para vetorizar e analisar o trapézio que a gente está vendo aqui, conectado à escápula, né? E conectado também à coluna vertebral em várias regiões. Essa parte mais branca que nós vemos aqui é tecido conjuntivo que se conecta desde a nuca até as vértebras mais inferiores torácicas, já chegando, se aproximando aqui das vértebras lombares, de conexão via fáscia do trapézio como um todo, junto à coluna vertebral. E a outra extremidade, junto à espinha da escápula, a conexão das fibras inferiores, fibras superiores e fibras mediais. Então a galera me pediu para vetorizar, fazer uma análise vetorial, e tem um ponto bem importante na videoaula de hoje, tá? Sobre composição vetorial, que a gente vai entender que quando agem junto, trapézio superior e inferior, para onde a escápula vai. Então fica comigo aí, vamos analisar. Bom, gurizada, então nós estamos aqui o trapézio, tá? E aí o que que nós temos que identificar? O músculo quando contrai, fisiologia, né? Fisiologia. O músculo quando contrai, traciona ambas extremidades para o centro do ventre muscular. Com isso, o que que eu estou falando, né? Que o músculo trapézio inferior, por exemplo, feixes ascendentes quando contrai, traciona nesse sentido, e nesse sentido, para o centro do ventre muscular, né? Do belly muscular. Bom, nessa condição, eu tenho uma peça óssea que tende a se mover e outra peça óssea, no caso a coluna, que tende a se mover. Obviamente, entre escápula e coluna, o mais estável é a coluna vertebral. Então, esse vetor aqui, ele é muito difícil de acontecer, porque ele teria que gerar uma escoliose funcional na coluna vertebral com o trabalho do trapézio. Agora, esse vetor aqui, essa tração movimentando a escápula, ela é muito mais fácil de acontecer do ponto de vista fisiológico. Então, nós temos aqui situações a serem analisadas. Vejam bem, nós temos uma região que é estável, que é essa região aqui da coluna vertebral, ou relativamente estável, ou bem mais estável, que é essa região aqui da escápula. E eu já estou colocando aqui o eixo longitudinal da escápula, ok? Então, essa é a região mais instável, mais móvel, e essa é a região mais estável, menos móvel, sobre tração do trapézio inferior, por exemplo, ok? Tranquilo. Então, esse é um ponto importante para nós começarmos a análise, vocês aprenderem como fazer a vetorização. Que o objetivo aqui no canal também é ensiná-los como fazer essa vetorização. Bom, feito isso, gurizada, agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar o vetor resultante da tração do trapézio, que é esse que eu vou colocar agora aqui, o trapézio inferior, fibras bem inferiores. Se eu colocar do trapézio inferior, as fibras não tão inferiores são essas aqui, ó. Estou levando de uma extremidade à outra do músculo, de uma extremidade à outra do músculo, se aproximando da coluna vertebral, coloquei dois vetores aqui. Um dos feixes inferiores do trapézio, mas não tão inferiores, e outro dos feixes bem inferiores. Feito isso, o que que nós temos agora? Os componentes vetoriais. Nós temos um componente vetorial perpendicular e outro componente vetorial paralelo. Como assim perpendicular e paralelo? Quem está assistindo essa série, clica aqui, vai abrir um card, vai abrir aqui embaixo, não vai sair aqui da videoaula, mas vai abrir um card aqui embaixo que vai te apresentar todas as videoaulas dessa série e quem está acompanhando já sabe que eu identifico o eixo longitudinal ou a linha longitudinal da peça óssea que se move, que é essa aqui, a peça óssea que se move é a escápula, coloco o componente resultante da tração muscular acompanhando o sentido das fibras, acompanhando o sentido das fibras. Então, os vetores em verde aqui representam o sentido das fibras de tração do trapézio inferior. Então, o vetor resultante da contração das fibras do trapézio inferior. E a partir disso, eu identifico os componentes vetoriais. Um componente vetorial tem que ser perpendicular e outro paralelo. A pergunta é: perpendicular e paralelo a quem? Ao eixo longitudinal ou linha longitudinal da peça óssea que se move. Qual é a peça óssea que se move? Escápula. Então, eu coloquei o eixo longitudinal, a linha longitudinal, coloco um componente paralelo e um componente perpendicular. Um último detalhe que eu já comentei em videoaulas anteriores, mas comento de novo aqui, que pode estar assistindo pela primeira vez essa videoaula e está entendendo pela primeira vez a situação vetorial. E te convido a te inscrever no canal para ter mais informações sobre isso, acionar o sininho para receber as notificações de todas as videoaulas que eu apresento sobre esse tema, tá? Perpendicular e paralelo, então, a esse eixo, mas um dado importante. Se eu tenho a tração dos feixes inferiores do trapézio, mas não os mais inferiores, nesse sentido, quando eu coloco o componente paralelo, eu tenho que botar a ponta do vetor alinhado com essa ponta do vetor aqui, ó. Então, eu não poderia colocar esse vetor mais curto, nem um pouco mais alongado, mas ainda ficaria nesse ponto do vetor. Eu tenho que alinhar a ponta de vetor com ponta de vetor, que é o que eu fiz. Eu não poderia, por exemplo, colocar um vetor dessa forma, porque ao fazer estaria fora do vetor resultante que eu coloquei. Então, aqui
eu tenho que alinhar a ponta de vetor, e é o vetor perpendicular a essa linha. E o vetor paralelo, idem. Então, se eu tenho a ponta de vetor aqui, eu tenho que colocar o vetor aqui. Não poderia colocar mais curto, porque ficaria dessa forma. Não poderia colocar mais longo, porque ficaria dessa forma, fugindo ao vetor resultante. Então, os componentes vetoriais têm que alinhar com o componente resultante, com o vetor resultante, que é esse vetor aqui. Coloquei e alinhei. Então, eu analiso que o trapézio feixe inferior, ele é um adutor escapular e traciona a escápula lateromedialmente em direção à coluna vertebral. Esse deslocamento da escápula lateromedialmente em direção à coluna vertebral aqui é um deslocamento de adução escapular. Então, o feixe inferior do trapézio é adutor escapular. O feixe inferior da escápula também tem essa tração, que desloca a escápula para baixo. Deslocar a escápula para baixo aqui é produzir uma depressão escapular. Logo, concluindo, né, a partir da vetorização dos feixes inferiores da escápula, esses feixes são adutores, assim como são depressores. Se eu analisar os feixes mais inferiores ainda, que eu peguei os feixes inferiores, não tão inferiores assim. Agora eu vou pegar os feixes inferiores, bem mais inferiores. Vou colocar numa outra cor aqui para a gente poder ter a noção clara disso. Vamos botar um azul aqui. Se eu pegar esse feixe aqui e fizer ponta de vetor com ponta de vetor por vetor paralelo, é isso, né? Então vejam bem, ó, eu peguei esse feixe e alinhei aqui. Então nós temos um feixe paralelo à linha longitudinal. E pego esse feixe aqui, ponta de vetor com ponta de vetor, e coloco o componente perpendicular. Pronto, nós temos então, não poderia colocar aqui, ficaria mais curto, não poderia fazer aqui, porque ficaria mais longo, certo? Então, ó, está aqui ponta de vetor com ponta de vetor. O que que nós temos aqui para os feixes bem mais inferiores, os mais inferiores do trapézio inferior? Fibras ascendentes, também assim chamado, adutor e depressor. Só o que que chama atenção? A magnitude do vetor, o comprimento do vetor expressa a magnitude da tração do músculo. Então, eu tenho para o trapézio feixes mais inferiores uma força de depressão maior do que para o trapézio feixes inferiores, mas não os mais inferiores. Também é depressor, é o laranja, é o verde claro aqui, ó. Esses feixes de fibra, né? Também são depressores, porém não são tão depressores quanto as fibras mais inferiores. E também são adutores. Então, os dois têm o mesmo poder de adução, as duas regiões do trapézio inferior, tanto essa região quanto essa região têm um poder adutor, as duas regiões têm um poder adutor, porém a região mais inferior é mais depressor escapular do que a região que não é tão inferior assim, certo? Com vetorização, nós conseguimos identificar esse tipo de qualidade de análise da musculatura, uma região ser mais depressora do que outra região, e nós estamos tratando do mesmo músculo, na sua mesma região, trapézio inferior. Porém, a região mais inferior é mais depressora do que a região que não é tão inferior. Então, essa é uma estratégia que nós só conseguimos ver esse tipo de informação com a vetorização muscular. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Próxima videoaula, nós vamos trabalhar com o trapézio superior também, somando os esforços de trapézio superior e trapézio inferior. Ia fazer até nessa videoaula, mas vai ficar muito longa. Vou deixar para a próxima. Então, próxima videoaula dessa série, desse tema, imperdível. A gente vai trabalhar com o trapézio superior e dentro da estratégia com o trapézio superior, ver o que está acontecendo com o trapézio superior dentro dessa característica, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês hoje. Até a próxima.